Há um tempo, contamos a história de Simo Hällrä, um atirador de elite finlandês, conhecido por Morte Branca e considerado um dos maiores snipers de todos os tempos. Só que dessa vez eu vou contar o caso de outro sniper, cuja história na Guerra do Vietnã deixou o mundo chocado. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter vocês aqui na Fatos Desconhecidos. De forma bem simplificada, Carlos Hathcock foi uma das figuras mais reverenciadas do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Atualmente, ele é conhecido por manter o recorde de matar um inimigo a longa distância, um feito que muitos snipers, nas décadas após a Guerra do Vietnã, não conseguiram superar. Carlos nasceu em 1942 em Little Rock, cidade no Arkansas. Desde criança, Carlos sempre sonhou em ser um fuzileiro naval. Ele costumava fingir ser um soldado lutando contra figuras japonesas imaginárias. Depois que seus pais se divorciaram, Carlos foi morar com a avó, época em que era apenas uma criança, mas mesmo assim aprendeu a atirar e caçar. Embora ele tenha aprendido a caçar devido à necessidade de alimentar sua família, o dom de atirar bem o fez querer se alistar no exército. Muitos dizem que essa vontade aflorou ainda mais quando seu pai lhe deu um rifle da Primeira Guerra Mundial. Em 1959, quando completou 17 anos de idade, Carlos se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Nessa época, as habilidades de tiro de Carlos eram altamente avançadas. E conforme ele treinava, suas habilidades iam se aperfeiçoando. Quando ele tinha 23 anos, Carlos ganhou a Wimbledon Cup, o principal campeonato americano de tiro ao alvo. Com isso, já era esperado que Carlos tivesse uma carreira militar de sucesso. O major Jim Land, que recrutava os soldados snipers, esteve presente no campeonato onde Carlos foi campeão e ficou impressionado com o que viu. Cerca de um ano depois do campeonato, Carlos foi enviado para a Guerra do Vietnã. Inicialmente, ele era um simples soldado, mas logo suas habilidades o fizeram ser transferido para o pelotão de sniper da 1ª Divisão da Marinha, no sul da cidade de Da Nang, na região central do Vietnã. Esse foi o início de sua carreira como sniper. Os feitos de Carlos, que são comparados a coisas de filmes de guerra, lhe renderam o título de atirador mais mortal da Guerra do Vietnã. Ele também ganhou o apelido de Pena Branca, graças à pena branca em seu chapéu de palha. Durante a Guerra do Vietnã, as mortes eram contabilizadas por uma pessoa que geralmente acompanhava os atiradores. Oficialmente, dizem que Carlos Hathcock matou cerca de 93 pessoas, mas segundo ele, o número gira em torno de 300 a 400 mortes. E suas histórias realmente fazem dele praticamente um Rambo. Uma das mais famosas diz que Carlos conseguiu matar um atirador com a própria mira do inimigo. Depois que o atirador matou vários fuzileiros norte-americanos, Carlos resolveu usar uma tática diferente para encontrá-lo. Ele rastejou no chão, se movendo lentamente, até conseguir ver o brilho de luz da mira do inimigo. Ao conseguir localizar o inimigo, Carlos deu um tiro a mais de 500 metros de distância. Bom, não sei se vocês já repararam, mas a mira de um rifle tem apenas alguns centímetros de largura. Por mais inacreditável que possa parecer, Carlos Hathcock conseguiu acertar exatamente no brilho da mira. O inimigo foi baleado no olho e morreu na hora. Outro caso famoso de Carlos foi quando ele conseguiu caçar uma talentosa atiradora, apelidada de Apache. Ela era conhecida por encurralar e torturar fuzileiros navais norte-americanos. Ela ganhou esse nome por causa dos métodos que utilizou enquanto torturava membros do exército do Vietnã do Sul e fuzileiros navais dos Estados Unidos, especialmente deixando-os sangrar
até a morte. Em relatos do próprio Carlos, ele contou que uma de suas torturas mais marcantes envolvia cortar as pálpebras das vítimas e guardá-las como lembrança. Além disso, Apache frequentemente castrava seus reféns. E durante semanas, Carlos e outros atiradores saíram em busca de Apache. Foi então que, no final de um dia do ano de 1966, Carlos avistou uma mulher que correspondia à descrição de Apache, subindo uma pequena colina com um grupo de homens. Carlos notou que ela tinha um rifle com uma mira telescópica, o que confirmou que, de fato, se tratava de quem eles procuravam. Assim que ela alcançou o topo da colina, Carlos fez apenas um disparo e matou Apache. Só que esse tiro causou algumas consequências. Depois de matar a sniper, o governo norte-vietnamita ficou furioso e decidiu que pagaria cerca de $30 mil pela cabeça de Carlos Hadcock. Em uma outra missão digna de filme, Carlos foi enviado para matar um oficial específico do exército norte-vietnamita, em 1967. Dizem que esta foi a única vez que ele removeu a pena branca do seu chapéu. Durante 4 dias, Hadcock rastejou cerca de 1.500 metros nos campos de guerra. Em seus relatos, ele disse que os inimigos quase pisaram nele, mas não o encontraram porque ele estava camuflado na vegetação. Além disso, em certo momento, ele evitou por pouco ser picado por uma cobra. Depois de dias de espera, quando o oficial saiu do acampamento, Carlos deu o tiro certeiro. Quando perceberam que o oficial tinha morrido, Carlos começou a ser perseguido. Mas, felizmente, ele sobreviveu, apesar de retornar ao seu pelotão completamente exausto. Por sua bravura e cansaço físico, Carlos foi finalmente enviado para casa. Apesar de estar na companhia de sua esposa e filho, Carlos sentia que podia fazer muito mais pelo seu país. E cerca de uma semana depois de chegar em casa, ele se alistou novamente. Nessa época, ele já contabilizava 85 mortes. Em 1969, Carlos foi enviado de volta ao Vietnã e assumiu o comando de um pelotão de atiradores de elite. No dia 16 de setembro de 1969, pouco depois de ter voltado ao exército, sua carreira finalmente chegava ao fim. Junto com outros fuzileiros navais, Carlos estava viajando em um veículo militar, quando uma mina antitanque explodiu. Ainda assim, Carlos conseguiu mais uma vez ser um herói. Ele conseguiu salvar a vida de 7 companheiros, mesmo tendo ficado inconsciente por um tempo. Apesar de ter sobrevivido e salvado a vida de outros soldados, ele sofreu queimaduras graves e teve de ser resgatado por um helicóptero. Depois de tratar os ferimentos, ele finalmente deixou o hospital em dezembro de 1969. Nessa época, ele tinha apenas 27 anos de idade e sofria com as consequências da guerra. Ele mancava e mal conseguia usar o braço direito. Mesmo assim, ele ainda permaneceu na Marinha e ajudou a criar a Escola de Sniper do Corpo de Fuzileiros Navais. Em 1975, Carlos Hadcock foi diagnosticado com esclerose múltipla e sua saúde começou a se deteriorar. Ele sofria com dores extremas, época em que começou a beber bastante. Um dia, no meio de uma aula de tiro, em 1979, ele desmaiou. Ele foi parar no hospital, onde descobriu que estava perdendo a sensibilidade dos 2 braços e não conseguia mover o pé esquerdo. Nesse momento, Carlos já havia cumprido pouco mais de 19 anos de serviço no Exército, mas ele queria cumprir 20 anos, para assim conseguir receber uma aposentadoria. Diante da condição de Carlos, o Exército o considerou como completamente inválido, o que fez ele conseguir a tal aposentadoria. Durante a carreira, Carlos recebeu vários prêmios e condecorações, como uma Estrela de Prata
um coração púrpura, uma medalha de louvor da Marinha, uma medalha de conquista da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, a medalha da campanha do Vietnã, entre outras. Até 2002, Carlos Hadcock era o dono do recorde de ter matado uma pessoa a maior distância. Ele matou um soldado Vietcong a mais de 2.000 metros de distância, usando uma mira telescópica. Mas um canadense chamado Aaron Perry bateu esse recorde com um tiro a 2.310 metros. Porém, o recorde de Carlos continua muito impressionante, principalmente para o equipamento que ele usava na época. Depois da aposentadoria, Carlos teve uma crise de depressão, mas eventualmente ele começou a pescar tubarões e seu novo hobby o ajudou a superar a doença. Ele também começou a fazer visitas às instalações de treinamento de atiradores de elite, onde instrutores e alunos o recebiam de braços abertos. Carlos Hadcock faleceu no dia 22 de fevereiro de 1999 por complicações da esclerose múltipla. Mas para muitos, ele é considerado o melhor sniper da história dos Estados Unidos. Essa foi a história do famoso Pena Branca. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!